estar falando em nome do MBL aqui, de certa forma, não sei se eu posso dizer isso, mas faço em certa medida. Eu quero defender todos vocês, eu quero trabalhar para todos vocês. E as pessoas que nos seguem também. Essa é a real. E a gente precisa começar a fazer isso, porque não é só destruir o Bolsonaro, é colocar algo no lugar. Né? E esse algo é uma alternativa política. Posto isso, além das pessoas, vêm as ideias ou as soluções que precisam ser trazidas. Né? E o Brasil está com um quadro inflacionário bizarro. O Brasil tá virou piada internacional. Os pressupostos da economia brasileira nem sei quais são mais, porque eles mudam o tempo todo. Agora o nosso liberal de Chicago, ele está com um grande plano de estourar o teto de gastos para aumentar o Bolsa Família. E eu queria entender o seguinte, pessoal. Qual é a agenda mínima que nós precisamos defender para ir para as próximas eleições, sabendo, voltando lá para o comecinho, que tudo aquilo que a gente defendia foi transformado em chacota, em piada. Então, deixo para vocês assim, qual é a agenda mínima na cabeça de vocês pra gente debater aqui, pra gente poder levar à frente algo compreensível para as pessoas, que fale com o coração e com os problemas reais das pessoas, e que não sejam soluções populistas, porque falar com o coração, vou baixar o gás, tá ok? Na marretada, isso é fácil. Difícil é vir com uma solução concreta. Então, o que a gente que a gente tem em mente aqui, tendo em vista essa crise toda? Bom, posso dar o chute aí. Dois primeiro, e depois aí. Ô, Renan, eu acho o seguinte, na minha visão, o que a gente precisa no Brasil, qual é o grande problema para mim hoje? 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas sem saber o que vão ter para comer no dia seguinte. Então, qual é o problema que a gente tem no Brasil? É gerar renda, é ter um país que seja capaz de gerar renda, de gerar riqueza para a gente poder combater a pobreza de forma sustentável. Então, assim, eu acho que esse é o discurso para as pessoas. Como é que isso tem que ser feito? Isso tem que ser feito dentro de um ambiente que deixa um legado de responsabilidade fiscal, ou seja, não adianta resolver esse problema deixando uma conta gigantesca para as pessoas no futuro, não adianta resolver esse problema deixando o meio ambiente totalmente destruído para as próximas gerações, e não adianta resolver esse problema acabando com a democracia. Então, eu acho que a gente tem que ter uma agenda de geração de renda dentro de um ambiente que mantém as instituições, preserva o meio ambiente e mantém a responsabilidade fiscal. Como é que é o caminho para a gente fazer isso? Quais são as ações? Nós precisamos abrir a economia brasileira, que é muito fechada, então a gente não participa das cadeias globais, a gente não tem capacitação, a gente precisa melhorar a produtividade, então precisa fazer uma reforma tributária, porque a tributação não é essa mudança de alíquotas que o Paulo Guedes está propondo e que não conseguem se acertar, porque o que acontece? Na medida em que ele começa a abrir privilégios para um e para o outro, todo mundo vai lá e fala, bom, então eu tenho que ir lá gritar, cada um sai gritando, ninguém chega a conclusão nenhuma, que é o que está acontecendo nesse remendo tributário, porque não é uma reforma. Então, vamos lá. Então, a parte de abertura da economia, reforma tributária, melhorar a educação, porque as pessoas precisam se capacitar para ganhar dinheiro, fazer a reforma administrativa e fazer programas ponte, que eu acho que aí dá para fazer uma coisa melhor, juntar alguns programas sociais, lembrando que só o Bolsa Família, que é o mais efetivo, que, de fato, boa parte da renda vai para os mais pobres, mas vários outros programas sociais, boa parte da renda não vai para os mais pobres, ela é distribuída entre outros. Sem contar os 350 bilhões de reais que tem de benefício fiscal para um monte de empresa. Então, eu acho que essa seria a agenda. Na minha visão, transformar o Brasil num país mais propício ao empreendedorismo. E agora a gente está indo na direção contrária, quer dizer, a gente está vendo o que você falou aí, inflação de 9%, o Banco Central subindo os juros, como ninguém confia na capacidade fiscal já e começa a ter uma certa insegurança, na medida que o Paulo Guedes vem e diz, não, vamos privatizar, não privatiza, não tem dinheiro para pagar, pago quanto puder, mas mesmo assim vou abrir um novo auxílio emergencial. Então, o Banco Central vai subir mais juros para quê? Para frear a atividade. Então, todo mundo que estava achando que ia ter muito desenvolvimento econômico ano que vem, a gente vai de novo para baixo de 2% de crescimento. Então, eu acho que a tese hoje é fazer com que o Brasil tenha um país que gera renda, né? E aí passa por essas reformas que o Bolsonaro se comprometeu, mas nada fez. Eu acho que esse agora, fundamental na minha avaliação, tudo isso é meio, as reformas são meios. A gente tem que falar do objetivo, do fim,
que é fazer com que as pessoas tenham condição de trabalhar, de montar o seu negócio, de ganhar dinheiro e sair da pobreza. O resto tudo é meio, porque senão a gente acaba focando na privatização e fala muito dos meios e as pessoas não entendem. Bom, mas privatizar a Petrobras, o que vai melhorar a minha vida? Aí a gente tem que explicar, vai ter menos corrupção, vai ter mais concorrência, ao contrário do que foi feito, por exemplo, quando a Eletrobras vai ser privatizada, é para baixar a conta de energia, não para diminuir, quer dizer, então tudo isso a gente tem que explicar, mas tem que partir, para mim, do discurso principal, que é ter geração de renda no país, que é o que a gente não tem e a gente está ficando para trás, né? Bom, eu acho que eu vou falar talvez de outras coisas um pouco estruturais e não tão pontuais, e uma delas, talvez a primeira de todas, e que tem a ver até com algo que vocês têm falado bastante, o Arthur fala muito disso, tal, que é a nossa federação, o nosso federalismo, o pacto federativo. A gente precisa pensar o que nós queremos fazer com um país desse tamanho e como que a gente vai organizar ele. Certamente a maneira como a nossa quase semi ou pseudo-federação foi construída, isso não está funcionando. Então, essa é uma tarefa difícil, porque ela mexe num assunto muito delicado, né? Numa coisa que já está colocada, é difícil você reequacioná-la, mas ela precisa ser trazida. E uma nova liderança, enfim, alguém que chega lá vencendo o discurso populista, vai trazer propostas políticas de transformações estruturais, de coisas muito fundamentais. Eu acho que vai ser uma janela de oportunidade se a gente tem alguém do campo democrático chegando lá. Porque vai ter um mandato da população, vai ter feito uma eleição falando de coisas mais plausíveis, mais palpáveis, menos populistas, obviamente, por não ser o populista. Então, nós temos que rever o Pacto Federativo, a gente tem que mexer nele, seja na questão legislativa, que eu e o Arthur se deparamos no nível estadual, assim, as competências muito pequenas para o Estado e assembleias gigantes, deputados estaduais pelo país inteiro, para quê? A real é essa, tipo, para que a gente precisa de legislativos estaduais tão grandes se não tem poder de legislar? Será que não está na hora da gente abrir mais o leque para legislações estaduais, dar mais autonomia para os estados brasileiros? O segundo ponto da questão do Pacto Federativo é a questão, né, financeira, fiscal e tal, e distribuição dos recursos. Que óbvio que São Paulo fica numa situação muito ruim, mas eu gosto de trazer uns exemplos assim, que quando você entrega riqueza para os outros, as pessoas não aprenderam a conquistar ou incorporar a sua vantagem competitiva. E a gente tem vários estados do Brasil que recebem essa riqueza e isso não coloca eles numa situação de, olha, não tem muito o que fazer, temos que se desdobrar. E os governantes que acabam tomando vantagem dessa distribuição de recursos, eles continuam se perpetuando lá no poder e tal. Agora, a população vai ter uma avaliação muito mais crítica quando ela vê que aquele governante não entregou nada e não tinha como entregar. E vai trocar até que aparecer alguém que vai falar, olha, a gente precisa fazer o nosso Estado andar. Então, eu acho que o Pacto Federativo, ele mexe com uma coisa estrutural do Brasil e a gente precisa mexer nele, a gente precisa revisar ele. Isso, inclusive, até é um ponto que no Senado é uma discussão, né, da alta casa legislativa, levantando a bola aí para um pouco do que o Arthur colocou. Agora, o segundo ponto que eu diria é o Brasil entender o que ele quer ser, assim, em termos de vantagem competitiva. Quais são as nossas vantagens do país? A gente, nós temos um meio ambiente gigantesco, então temos uma indústria, né, riquezas naturais, nós temos agricultura, nós vamos para a indústria em qual lado, qual que é a nossa vocação? A gente não definiu isso, eu acho que isso é uma lição de casa estratégica para o Brasil, de 20, 30 anos para frente. Nós temos que definir o que nós queremos ser. Nós vamos ser um grande país de produção de tecnologia ambiental, ou de alimentos, o que mais que nós queremos? Eu acho que quando o Brasil define isso, isso passa para uma posição externa, internacional, de ganhar mais respeito, de se colocar, de saber se portar perante o mundo, e aí, respondendo um pouco do que você trouxe, Renan, o Brasil hoje é um pária, ou é olhado como, né, enfim, um país jogado de lado.
A gente pode resgatar essa nossa postura sabendo quem a gente quer ser. E aí, dentro dessa linha que o Amoedo trouxe, né, das questões que eu concordo que são primordiais, eu colocaria a infraestrutura. E fazendo a conexão com o ponto que o Arthur exaltou aí da geopolítica, que a gente tem o nosso curso, enfim, tem um monte de coisa falando disso o tempo inteiro, tentando trazer esse conhecimento para as pessoas. Nós somos um país continental. E não vai dar para o Brasil se desenvolver se a gente realmente não tiver como conectar esse continente inteiro. E nós temos desafios enormes nessa área. Então a gente precisa de um plano de infraestrutura, mas assim, de destrave total. Não essa história, não, o Tarcísio ele é o cara da infraestrutura, a infraestrutura está bombando no Brasil. Não, a gente precisa do Porto de Santos, a gente precisa resolver todos os portos do Brasil, assim, mas não é construir uma estradazinha pequena, a gente precisa de grandes projetos de infraestrutura gigantescos para destravar a economia brasileira. Porque, como o Amoedo disse, eu concordo, tem que abrir. Aí vai abrir, vai parar no gargalo geográfico, território, geopolítico brasileiro. Então, a gente precisa trazer infraestrutura. Então, eu fico com esses 3 pontos. Pacto federativo, as vantagens competitivas do Brasil